Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, declaração surpreendente de zagueiro exaltando e de olho no Bahia, vocês vão entender. Além disso, vamos trazer também palavras de Everton Ribeiro para completar a análise bem interessante do triunfo do Bahia, com destaque, inclusive, de jornalista da TNT Esportes. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você aproveitar, e você já conhece o cupom BARA10 para garantir mais 10% de desconto se você comprar ou pelo aplicativo ou pelo site da Centauro. Agora precisa ser vendido e entregue pela Centauro. Se for assim, use o cupom BARA10 e aumenta mais ainda o desconto. Você soma descontos do site com o cupom e tá aqui uma opção bem legal. Vou trazer para vocês esse tênis da Puma aqui, o Shuffle masculino, nessa cor, gente, show de bola, hein? Combina até com a camisa branca do Bahia. Para você aí, todo de Puma, com o nosso tricolor de aço. E qual detalhe principal aqui para você é o valor final, tá quase metade do preço. Vou trazer para você já com a simulação usando o cupom, e tá aqui o cupom aplicado com sucesso. E aí o tênis que é R$ 399,99 vai para R$ 221,67 no Pix, ou R$ 3,82,10 sem juros. Para não perder a chance, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. Use o cupom BARA10 e adquira logo, garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui a análise bem interessante do nosso querido Caio Leone a respeito do triunfo do Bahia diante da equipe do Atlético Mineiro. Tá aqui, vamos ver. O Bahia hoje provou algo que nós cobrávamos, por exemplo, em 2024. Tem dias que você elabora a organização ofensiva, a transição ofensiva, você elabora a sua estratégia para o jogo, a sua organização defensiva, a sua transição, os contra-ataques, a bola aérea, e nem sempre aquilo sai da melhor forma. Foi hoje, muito por conta da competência do Galo de marcar a saída individualmente e ter perseguições no meio de campo com referências individuais. O Bahia teve dificuldade de construir, mas mesmo assim criou chance, teve dificuldade de progredir, mas utilizou a bola longa. O Galo teve chance, principalmente quando tinha o Dudu mais oxigenado dentro da partida, com o Hulk. Mas assim, depois do Coelho entrar junto com o Júnior Santos, assim, o gol de Juba é um espetáculo. O gol de Juba é ele próximo da área, e ele próximo da área, como ele cria situações de desequilíbrio. E o Bahia abre o placar, acaba tomando um empate no gol que acabamos de citar, no gol olímpico, só que na primeira etapa o Bahia começa a ser desequilibrante a partir dos 30 minutos, quando o Caio Alexandre e Jean Lucas entram na partida. Aí o Bahia produz chance. Volta o segundo tempo, o Bahia inicia um pouco intranquilo, depois comanda as ações. É melhor do que o Galo. E é melhor do que o Galo substancialmente, porque começa a ter posses mais longas. E aí começa a dificultar essas marcações individuais. Porque no momento que você força um duelo individual e você vence, quando essa marcação é individual, um jogador vai precisar sair do seu para compensar. Aí vira um efeito cascata. E o Bahia fez isso com a posse, tocando de um lado para o outro. E o gol de Michel Araújo, num roteiro onde o torcedor tricolor, de praticamente todas as gerações, tem um gol para lembrar. Alguns do gol de Raudinei, outros do Fast Club, outros vão lembrar do gol de Hernani na Série B, onde o Bahia precisava vencer o Sampaio Correia, o Brocador acaba dando um gol de cavadinha. Hoje foi o Michel, que de contestado virou amuleto, que desde o gol do Bavi, virou o Michel Araújo, que encantou lá no São Paulo. Encantou muito porque taticamente é um jogador que transpira, é forte, tem um bom arrasto e tem um chute de longa distância, e foi assim que ele definiu o jogo. O que eu cobrava do Bahia era que nos dias em que você não conseguisse ter tanta organização, porque existe um adversário qualificado, o Bahia precisava transpirar, guerrear, e guerreou contra uma equipe que fisicamente é melhor para jogos com duelos dessa forma. E o Bahia, muito na sua transpiração, na garra, um Bahia combativo, saiu com resultado positivo. Jogo de Campeonato Brasileiro da Série A é assim. Existirão jogos que você não vai conseguir ser uma equipe que vai ser dominante o tempo inteiro com a posse de bola. O adversário vai te levar a dificuldades. Mas o que vai definir se você vai sair com resultado positivo ou não é justamente a sua postura quando as coisas não estão dando certo. E hoje o Bahia teve isso.
O Bahia transpirou, conseguiu fazer o gol no final e levou 3 pontos importantíssimos, assumiu a terceira colocação e venceu um adversário direto. E o Bahia vem colecionando resultados contra adversários diretos. Venceu São Paulo, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Red Bull Bragantino, venceu o Palmeiras no Allianz Parque. E aí você vai construindo uma boa trajetória. Para os mais pessimistas, mas no segundo turno houve uma queda vertiginosa. Eu concordo. Mas esse ano, com as peças de reposição, tem grandes chances do caminho ser diferente. Precisou da pré-Libertadores. Talvez esse ano, com esse comportamento e com esse nível de jogo, e com essa identidade e esse caráter que a equipe tem para jogar futebol, talvez esse ano o Bahia vá de forma direta para a fase de grupo. O Bahia, hoje... Aí, gente, bacana, né? Um abraço para você, Caio Leone, parabéns pelos comentários. É o que a gente pensa também, veja que a evolução gradativa e muito isso que a gente está colhendo agora é fruto da estabilidade do trabalho, planejamento e estabilidade do trabalho. E eu já falei sobre isso algumas vezes. A gente vê um Ceni trabalhando de forma cada vez mais refinada, né? Aprimorando o seu sistema de jogo no Bahia, evoluindo inclusive como treinador na condição de treinador do Bahia, porque também tem evoluções que requerem tempo e ele também foi evoluindo. Que bom, né? Que bom, triunfaço do Bahia e que a gente inclusive usufrua disso. Sobre isso eu vou trazer inclusive aqui, claro, né? Importante, né? A gente registrar para a gente entender onde estamos, tá aqui, gente. Para quem não tinha visto ainda, Flamengo com 27, Cruzeiro e Bahia com 24. O Bahia tem uma partida a mais aqui, tem 2 a mais do que o Palmeiras, mas não importa. O Bahia tá bem demais, vejam aqui quantos triunfos o Bahia já tem, 24 pontos em 13 jogos. Parabéns ao Bahia, que a gente, enquanto torcedor, usufruiu, que é realmente um momento especial. A informação que eu trago agora é justamente sobre essa análise do triunfo do Bahia. E está aqui Vitor Sérgio Rodrigues, TNT Esporte, trazendo também a análise dele. Gol do triunfo do Bahia, marcado por Michel Araújo, é um exemplo de um time que tem como princípio construir as jogadas em bloco de pé em pé. O normal para uma equipe que ganhava em casa, tomou um empate dolorido no fim e tem pouco tempo para buscar um gol salvador, é entulhar bolas levantadas na área. O Bahia não. O Bahia trabalhou várias jogadas por baixo, incluindo a jogada do gol, que começa lá na ponta esquerda, na altura do meio de campo, até chegar em Michel Araújo, do pivô na meia-lua. Tá aí, gente, bacana, né? Isso é muito legal, porque a gente vê como o Bahia é um time coletivamente extremamente organizado, tem identidade, tem filosofia e sabe que tem condições de envolver o adversário, e assim fez. Assim o fez. Claro, não se pode tomar um gol daquele aos 45 do segundo tempo olímpico. Falha de Marcos Felipe. Mas o Bahia teve força para garantir esse triunfo e o Bahia é um eterno gol de Rauldineiro. A informação é sobre a revelação de Everton Ribeiro. Vou trazer esse trecho aqui, onde nosso querido Luiz Santana fez uma pergunta e Everton Ribeiro revelou aqui a situação contratual dele. Tá aqui, ó. O contrato acabando no final da temporada, conversas de renovação, que você pode falar quanto a isso, e também seus planos, seja no Bahia, seja, enfim, fora daqui, o que você pode falar sobre isso aí. Não, ainda eu tenho uma cláusula, né, automático, então por isso que a gente nem conversou ainda, mas estou tranquilo, como eu falei, estou feliz, vivendo intensamente cada dia, e creio que a gente fazendo um bom campeonato, tudo dá certo e essa cláusula aí vai ser automática e vamos estar mais um ano aí. Vontade de ficar aqui, que eu estou muito feliz. Valeu, Everton, obrigado. Pois é, gente, isso aí, hein? Bacana, revelação importante, já era esperado, mas a gente viu como ele tá querendo ficar. Às vezes ele poderia querer rescindir por qualquer motivo, ou ter um outro plano, mas não, já é revelação importante, não, confirmação. Por mais que a gente tivesse ali a perspectiva, ele nunca tinha falado sobre isso, é natural que ele não fale, né? Mas ele já deixou claro que quer ficar, quer permanecer, há uma renovação automática. E vai ter mais um ano de Bahia aí, que bom, parabéns Everton Ribeiro, o fino da bola, como se disse, extremamente diferenciado, muito profissional, um exemplo a ser seguido por todo jogador de futebol, não só do Bahia. Para completar, vou trazer aqui algo surpreendente, uma declaração de um zagueiro, um dos principais zagueiros brasileiros do futebol europeu atualmente, tá lá na Juventus, a bom se diga, só um parênteses, não é informação, a gente tá tendo todo cuidado até contar isso, não há contato por parte do Bahia, pelo menos não há qualquer informação a princípio nesse sentido, mas é uma declaração que surpreende muito. Vamos trazer aqui essa declaração do zagueiro baiano, inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre isso, zagueiro Bremer, dessa declaração, e depois a gente comenta um pouco mais sobre o que ele vai dizer, tá aqui, ó. Com certeza o Atlético tem um lugar guardado no meu coração, né, porque foi um clube que me revelou, me deu oportunidade, mas também às vezes eu falo também do Bahia, né, o Bahia tá perto da minha cidade ali, pô, pra mim é top, peguei o avião ali 30 minutos, tô em Ilhéus, tô perto da minha cidade, seria muito top, mas vamos ver, né, o futuro a gente nunca sabe, mas esses 2 clubes pra mim seria muito bom. Com certeza o Atlético. Gente, quem diria, hein?
zagueiro Bremer. Interessante ele, vamos ver, né? Deixou uma situação em aberto. Mas repito, né? E a gente busca ter o máximo de cuidado para não estar vendendo ilusão. Só para vocês terem uma ideia, 28 anos, Tapitanga da Bahia, perto ali de Ilhéus. E passagem pela seleção brasileira, a gente sabe, tem gente que até está cobrando mais convocações dele, porque está indo muito bem na Juventus. Agora, gente, aqui, a previsão, né, estimativa de valor dele, 50 milhões de euros, contrato até 30/6 de 2029, ou seja, tem 28 anos, quando acabar o contrato por lá, mais 4 anos vai ter 32, vai dar até boa para zagueiro 32, 33, depois de repente, quem sabe, né, viria, a não ser que ele surpreendesse e viesse antes, que eu acho bastante improvável, é bom que se diga, mas surpreende sim, é uma declaração surpreendente, porque é um cara que foi formado no Atlético Mineiro, e declara inclusive Atlético Mineiro, mas é baiano, e pelo visto deixou muito claro que tem um desejo de jogar no Bahia, e ele deixou ali, né, vamos ver, né, ou seja, se o Bahia quisesse fazer a boa aí, tentasse tirar, mas assim, repito para vocês, não vou vender ilusão, é um zagueiraço, seria muito bem-vindo, supriria uma lacuna fantástica, seria um líder alto nível, né, mas, enfim, né, é um desejo, é uma declaração que ele surpreende, e eu acho que lá na frente, com base no que ele disse, da forma que ele disse, eu não duvido não, realmente pode acontecer. Se você gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, vai ajudar a gente a chegar aos 80 mil inscritos, e aproveita aí, gente, essa promoção na Centauro tá show de bola, hein? Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.